calcule, caso exista, o limite de x ao cubo que multiplica seno de 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero pela esquerda. Então, esse exercício, a gente fica tentado a resolver de um jeito que envolve o limite trigonométrico básico. Então, muita gente fica falando assim, aquele x no denominador ali é x a menos 3, é a mesma coisa de pegar esse x aqui e escrever 1 sobre x ao cubo. Isso é verdade? Isso é verdade. Até aqui não tem nada errado, certinho. Então, seno de um ângulo sobre o mesmo ângulo, quando esse ângulo tende a zero, e coloco um 1 aqui, acabou o exercício. Isso seria verdadeiro se eu tivesse aqui com o ângulo tendendo a mais infinito. Então, seria outro limite, olha. Isso aqui vale 1. Então, vamos pensar o que eu estou dizendo aqui, ó. Pô, professor, mas você está dizendo que o ângulo tende a infinito? Não, eu estou dizendo que o x tende a infinito. O que eu estou chamando de ângulo ali, que vou falar até que é θ aqui, ó, é 1 sobre x ao cubo. Quando o x tende a infinito, poderia até ser menos infinito ou mais infinito aqui, 1 sobre um número muito grande, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero. Então, seno de uma coisa que tende a zero sobre ela mesma, exatamente do jeito que ela está, esse limite vale 1. Isso é verdade. Então, qual é a falha desse exercício aqui que eu não posso escrever com esse formato e tentar resolver? É que 1 sobre x ao cubo, esse limite aqui, ó, 1 sobre x ao cubo, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite tende a menos infinito. Então, eu estou com o seno de um ângulo que tende a menos infinito. O que acontece com o seno quando ele tende a menos infinito? O seno é uma função periódica, que a gente conhece o gráfico, a gente pode até procurar recurso computacional e fazer isso com mais detalhe, mas o que me interessa aqui é só que a gente lembre que a função seno se repete indefinidamente. Ela passa na origem, ela leva o zero no zero. Isso aqui, ó, ela se repete infinitamente para lá e para cá. Então, quando eu estou dizendo que o que está dentro do seno, tende a menos infinito, é como se eu estivesse subindo e descendo, subindo e descendo. Quanto que vale o limite? Vou escrever outra coisa agora. Vou até escrever numa outra página para ficar mais limpo um pouco. Então, olha só. Quanto que vale o limite de seno de um ângulo quando esse ângulo tende a infinito, ou menos infinito ou mais infinito? Não existe por oscilação. Por quê? Porque ele ficou subindo e descendo, subindo e descendo. O seno vai variar todos os números de menos 1 até 1, menos 1 até 1. É o que está acontecendo com esse aqui, ó. Quando a gente está com o que está dentro do seno, é 1 sobre x ao cubo, o meu denominador tende a zero, ó. 1 sobre uma coisa que tende a zero está tendendo a menos infinito. Por que menos infinito? Porque é um zero pela esquerda, né? É um valor negativo. É 1 sobre menos 0,1, menos 0,01, menos 0. Então, isso aqui vai tender a menos infinito. Então, essa análise aqui, ó, ela só é importante para falar assim, olha, eu não posso usar o limite trigonométrico básico, porque o meu ângulo não está tendendo a zero. O limite trigonométrico básico, ele é para ângulos que tendem a zero. É quando eu tenho essa situação aqui, ó. Quando eu tenho limite de seno de qualquer ângulo sobre esse mesmo ângulo, quando esse ângulo tende a zero. Esse limite vale 1. Então, esse nosso que a gente está estudando, a gente está vendo que o ângulo tende a menos infinito. Isso aqui não tende a zero, é isso que interessa. Então, não adianta eu tentar ajeitar e usar o teorema, né, que era lá o limite trigonométrico básico. Agora, vai usar uma coisa bem diferente, que é o teorema do confronto. O teorema do confronto, ele é muito usado para funções trigonométricas. Teorema do confronto. Por quê? Funções trigonométricas, sobretudo seno e cosseno, porque são funções que são limitadas. Olha só, quanto que vale seno de 1 sobre x ao cubo? Não sei. Isso aqui, inclusive, está oscilando todos os números entre menos 1 e 1, pela definição de seno. O seno de qualquer ângulo varia de menos 1 até 1. A definição da função seno está entre menos 1 e 1. Então, a gente pode pegar essa desigualdade e multiplicar por x ao cubo. Eu posso multiplicá-la inteira por x ao cubo. Só que esse valor que eu estou multiplicando é um x negativo. X ao cubo, ele mantém o sinal. Então, como esse valor é negativo, a minha desigualdade vai ser invertida. Então, ó, eu vou multiplicar por x ao cubo. Não vou usar vezes, porque vezes com x fica parecendo, né, confuso ali. Então, vou multiplicar por x ao cubo.
sendo um número negativo. Então, olha o que vai acontecer com a minha desigualdade. Ó, menos x, seno de 1 sobre x ao cubo e 1. Então, eu vou multiplicar por x ao cubo, esse 1 vai virar x ao cubo, aqui vai ficar um x ao cubo, e esse menos 1 vai virar menos x ao cubo. Então, ó, menos x ao cubo. Essa desigualdade, ela é nesse sentido. Quando eu multipliquei por menos 1, eu inverto a desigualdade. Por quê? Porque eu estou com valor negativo. Então, se eu não invertesse a desigualdade, eu ficaria com um valor positivo, falando que ele é menor que o negativo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu estou assim, ó. Menos 5 é menor que 2, que é menor que 7. Multiplica por menos 1. 5 menos 2, menos 7. O que acontece com essa ordem? Ela se inverte. Então, quando eu multiplico por um valor negativo, eu tenho que inverter a desigualdade. Só escrevendo agora no formato que a gente está acostumado. Primeiro, o menor. Então, eu vou escrever essa mesma desigualdade com o formato. Ó. Primeiro esse, que é negativo. Depois esse. Por que ele é negativo, gente? Porque o zero está pela esquerda, né? X é a zero pela esquerda. Então, x ao cubo é um número negativo. X ao cubo, seno de 1 sobre x ao cubo, menor ou igual que menos x ao cubo. Menos x ao cubo é positivo, já que ele era negativo, multipliquei por menos 1, ele ficou positivo. Então, o teorema do confronto, ele precisa de duas etapas. Ele precisa de uma desigualdade igual a essa. Conseguimos que a função que a gente quer calcular o limite, que é essa, está limitada por outras duas, que é a x ao cubo e menos x ao cubo, que nós conhecemos o limite. Olha, quem que é o limite da função x ao cubo quando o x tende a zero pela esquerda? Esse limite vale zero. Isso aqui é um polinômio de grau 3, é contínuo, então esse limite vale zero. E quem que é o limite da menos x ao cubo quando tende a zero pela esquerda? Também vale zero. Então, a segunda condição que a gente precisa é conseguir a função que eu quero calcular limitada por outras duas, e o limite dessa que está embaixo e dessa que está delimitando superiormente, o limite das duas é o mesmo. Esse número aqui vale zero, poderia ter valido 5. Então, o limite da do meio tem que valer quanto? 5, porque ela está exprimida por essa. Então, usar o teorema do confronto é conseguir a primeira desigualdade e a segunda, e aí eu poderia até falar assim, ó, voltar lá no início do exercício e falar assim, ó, quanto que vale esse limite? Esse limite é igual a zero pelo teorema do confronto, pois temos 1 e 2. Então, assim, professora, você está roubando, você está começando da ordem contrária. Eu posso vir aqui copiar isso de novo lá embaixo. Mas então, a gente deduz, a gente precisa de uma desigualdade que esprema a função que a gente quer, tem que ser exatamente a função que a gente quer. Ali no meio, ó, essa função que eu estou querendo calcular o limite. E aí a gente vai calcular o limite da de baixo e o limite da de cima, concluir que o da do meio tem que ser o mesmo valor que as outras duas, porque ela está exprimida por elas. Isso é usar o teorema do confronto e concluir que esse limite valia zero.